Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, muito boa tarde para você. Céu ensolarado nas primeiras horas do dia, como você acompanha nessas imagens do Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. E você vai ver nesta edição como foi a operação de combate ao tráfico de drogas na zona sul da capital com a repórter Laura Liz. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. 4 pessoas foram presas. Foram apreendidos R$3.000 em dinheiro e porções de maconha e cocaína. Policiais que deveriam combater esse tipo de crime são presos acusados de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O protesto e a revolta de parentes vítimas de um médico que atuava como cirurgião plástico durante o depoimento dele no 1º Distrito de Polícia. Mais um caso de violência envolvendo um adolescente. Desta vez, um jovem de 13 anos é acusado de atear fogo em uma casa na zona norte de Manaus. Ao vivo, as informações sobre o trânsito nas principais ruas e avenidas da capital. O assunto da nossa entrevista é o divórcio. E você pode participar mandando perguntas para a nossa produção no telefone 3216-5551. A Zona Franca de Manaus completa 46 anos como uma das principais opções de sustentabilidade e desenvolvimento da Amazônia. E os bastidores para a festa da gravação do CD e DVD do Boi Caprichoso. Vem festejar o centenário de uma paixão, vem comemorar. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Nós vamos ao vivo para a zona centro-oeste da capital. Agora, neste momento, 12:05, e nós vamos conversar com o repórter Rubens Medeiros, que está na Avenida Constantino Nery. Boa tarde, Rubens. Como é que está o trânsito por aí? Oi, Lili, boa tarde a você que nos honra com a sua audiência. Milagrosamente está até fluindo, viu? Já vim aqui, já teve muito pior, mas isso promete terminar neste sábado, porque o Manaus Trans vai interditar uma das 3 faixas no sentido bairro centro, aqui na Constantino, por causa de uma obra aqui na Arena da Amazônia. Vamos saber que obra é essa, como é que vai ser todo esse processo de reorganização, porque por pelo menos 30 dias essa faixa vai ficar interditada. A gente conversa agora com o Arodi Guedes, que é chefe da divisão de operações do Manaus Trans. Seja muito bem-vindo à Amazônia TV, muito boa tarde, obrigado pela presença. Que obra é essa? Boa tarde a todos. É uma obra para movimentação de uma adutora que vai acontecer na Constantino Nery, para continuação da obra da Arena da Amazônia. Vai ser interditada uma das faixas da Constantino no sentido bairro centro, sendo que a Constantino possui 3 faixas. Então nós teremos 2 faixas de circulação nesse sentido. Durante o período que nós estamos com a previsão para a realização desse trabalho de 30 dias, nós teremos agentes aqui durante todo o dia, para poder agilizar a circulação e não prejudicar tanto o usuário que passa por essa via. Principalmente nos horários de pico, 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Perfeitamente. O horário mais prejudicial é o horário da manhã, que é entre 6h30 e 8h30. E nós teremos o reforço dos agentes, inclusive durante todo o dia na realização dessa obra, que tem previsão para 30 dias. Que dica que o senhor dá então para quem precisa pegar a Constantino 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, um caminho alternativo, sair de casa mais cedo para não chegar atrasado no trabalho? Olha, com certeza quando a gente sai com antecipado de casa, a gente tende a pegar um trânsito melhor. Agora, a Constantino vai ter a utilização normal, nós vamos ter os agentes para agilizar. Aquelas pessoas que preferirem usar a Djalma Batista, pode usar também, que nós vamos estar monitorando a Djalma Batista, mas nós vamos fazer de tudo para não ter tanto prejuízo à circulação aqui na Constantino Nery. Já tem uma previsão de quantas pessoas do Manaus Trans vão ficar aqui dando assistência aos motoristas? Tem, nós precisamos manter aqui na Constantino Nery, com a alça de saída da Lores Cordovil, pelo menos 2 agentes. Nós precisamos manter 2 agentes na Constantino Nery com Pedro Teixeira e mais 2 agentes para evitar o estacionamento nesse trecho. Tá dado o recado então, obrigado pela sua participação, Lili. Então vale aí o recado, a partir de segunda-feira, tente, você que precisa usar a Constantino, tente evitar, vá por um caminho alternativo, então sai de casa um pouco mais cedo, é com você. Obrigada, Rubens, pelas informações e pela dica, né? Muito importante. Você acompanhou aqui na TV Amazonas a denúncia de que várias mulheres fizeram contra um médico acusado de mutilação em julho do ano passado.
Nesta quarta-feira, o médico Carlos Cury, ele foi ouvido pela Polícia Civil. Relembre o caso. Carlos Jorge Cury Mancilha é brasileiro, formado em medicina na Universidade da Bolívia. Ao voltar para o Brasil, ele revalidou o diploma pela Universidade Federal do Amazonas e foi trabalhar em Guajará-Mirim, onde tem residência. Pelo estado de Rondônia, ele foi secretário de Saúde e deputado federal. Chegou a ter o registro profissional suspenso por 30 dias pelo Conselho Regional de Medicina de Rondônia. Desde 2009, ele trabalha no Amazonas, onde tirou um segundo registro no CRM do estado. E ainda nesta edição a gente tem mais informações sobre esse caso aí. E hoje pela manhã a Polícia Civil estava à procura de traficantes na zona sul da cidade. 4 pessoas foram presas. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. 4 pessoas foram presas. Eric Azevedo de Andrade, de 32 anos. Van Haren Francisco de Oliveira, de 26 anos. E Catiúcia Socorro de Freitas, de 30 anos de idade. Todos eles com passagem pela polícia por tráfico. Também foi preso em flagrante Cleverton Fernandes Portilho, de 29 anos. Foram apreendidos R$3.000 em dinheiro, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um pacote de cocaína e uma nota falsa de R$100. 30 homens da Polícia Civil atuaram na operação chamada de Senador 89. Denúncia de comunitários reclamando que na área onde foram presos existia um intenso tráfico de droga. Em função disso, foi feita uma investigação aqui pela seccional Centro-Sul e constatou que realmente lá no local havia entorpecente e eles foram presos com essa quantidade de droga. No momento da prisão, o casal Van Haren e Catiúcia tentou esconder droga na roupa das 2 filhas, uma de 5 e outra de 12 anos de idade. É um fato inédito que eles tentaram esconder a droga e o dinheiro nas roupas íntimas das crianças, usando as crianças e os filhos como escudos para tentar esconder a droga e o dinheiro. Então isso aí, consequentemente, vai agravar ainda mais a situação deles quando chegar ao conhecimento da justiça. E depois dessa fase aí de depoimento na delegacia, a Polícia Civil voltou ao local da operação e encontrou mais 3 quilos de cocaína que estavam escondidas no piso da casa de um dos acusados. Policiais militares foram presos nesta manhã acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. A repórter Ruth Bindá está ao vivo no 27º Distrito Integrado de Polícia, no Aleixo, e fala com a gente. Boa tarde, Ruth. Dessa operação, nós vamos começar agora com o Emerson Negreiros, ele que é delegado de Polícia Metropolitana. Boa tarde. Queria que a gente explicasse como é que foi essa investigação que durou 7 meses. Essa investigação iniciou a partir de informações da sociedade, de trabalho de escutas e todo o aparato que nós temos de uso de inteligência e informações. Acontece que os policiais, nos deparamos, para nós fazer uma surpresa, os policiais efetivamente participando nesses crimes, né? Ficou comprovado. E a própria Justiça do Estado do Amazonas decretou a prisão. Essa aí foi uma operação fria, uma operação tranquila, do qual foram todos chamados aqui, informados do mandado, né? O comandante-geral da Polícia Militar tomou conhecimento da situação e eles, daqui dessa unidade da Polícia Civil, eles serão entregues ao comando da Polícia Militar para que prossiga, já que a especificidade de serem militares, aos procedimentos subsequentes. Como é que eles agiam? Participavam, davam proteção a traficantes que estavam envolvidos lá na área. Essa área aqui já foi um alvo, alguns meses atrás, de uma operação de impacto. Inclusive, participou com a gente a Polícia Militar, o Comando de Polícia Especial, até o helicóptero e tal, e a gente via, a partir da informação de um garçom, uma pessoa simples aqui, dando uma informação de certo falta de controle, digamos assim, do poder público local. O tráfico realmente estava tomando. A partir dessas investigações, os meses foram surgindo policiais que pegavam a droga, não apresentavam na delegacia, respondem por tráfico, associação ao tráfico, corrupção ativa e passiva. São agentes públicos, policiais, que deveriam trabalhar coibindo a criminalidade e acabam participando e contribuindo para isso. Para tanto, para o sistema
de segurança dar uma resposta nesse sentido. Muito obrigada pelas suas informações, delegado. Uma boa tarde. Só lembrando que eles não foram apresentados oficialmente, mas nós temos a foto e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações, dessa vez para ouvir a Polícia Militar. Liliane. Obrigada, Rutiene. A gente vai aguardar essas informações. E nem os jovens escapam do envolvimento com o crime. Um adolescente de 13 anos, ele foi apreendido, acusado de atear fogo na casa de uma senhora de 45 anos na comunidade Monte Cristo, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, com outros 3 adolescentes. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atos Infracionais para que fossem tomadas as medidas socioeducativas. Mas nem a vítima e nem o acusado informaram o motivo da tentativa de incêndio. E ainda nesta edição, um protesto de parentes de vítimas do médico que se passava como cirurgião plástico. Agora 12h e 14 minutos. A gente volta já já. A polícia encontra uma submetralhadora na zona norte da capital. A denúncia é a partir de uma ligação anônima. 3 pessoas foram presas. Uma força-tarefa investiga que o caso tenha ligação com o tráfico internacional de drogas. Uma denúncia anônima levou policiais civis à casa de Márcio Ramalho Diogo, 30 anos, na comunidade Gustavo Nascimento, zona norte da capital. Ele estava em liberdade condicional e guardava em diversos cômodos da residência 3 quilos de droga, munição, recarregadores, uma pistola .100 e esta submetralhadora de uso exclusivo das Forças Armadas. Realmente é incomum a apreensão de uma metralhadora, né? Isso prova com certeza a grandiosidade dessa quadrilha presa pela Força Tarefa. 2 outros homens foram presos durante a operação da Força Tarefa. Com eles, os policiais encontraram 2 cadernos com a contabilidade da venda da droga. Inicialmente é o que se aponta que há um tráfico internacional de drogas. Então estamos com certeza imbuídos agora dessa investigação para aprofundar mais, inclusive junto com a Secretaria de Inteligência, SEAI, e a Secretaria de Segurança, para que a gente possa ver tentáculos dessa quadrilha que foi presa. E agora a gente vai para a nossa entrevista. Todo casal tem problemas. No entanto, quando eles não são resolvidos, podem acabar deixando ressentimentos e, em muitos casos, resulta no fim do relacionamento. Em dezembro do ano passado, o IBGE divulgou uma pesquisa sobre um recorde no número de divórcios no Brasil. Em um ano, eles aumentaram 45,6%. Os dados divulgados mostram também que, em 2011, mais de 351 mil casamentos chegaram ao fim. O maior número já registrado na história do país. O fato pode ser explicado pela mudança da Constituição. Desde julho de 2010, os brasileiros não precisam estar separados por pelo menos um ano para pedir o divórcio. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Marco Evangelista. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Liliane? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente já começa perguntando sobre quais são as modalidades de divórcio no Brasil. Pois é, eis que um dia o amor acaba e aquele casal tão feliz, um dia precisa se separar para cada um seguir a sua vida. Como funciona o divórcio no Brasil? Antes de mais nada, o divórcio é muito recente. O divórcio começou em 77, quase ontem. Hoje, está muito rápido se divorciar no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje já existe divórcio fora do juízo, em cartório, e não tem tempo mínimo, como você falou há pouco. É possível hoje no Brasil um casal se casar de manhã, ir para a festa de casamento e, se quiser à tarde, já pode se divorciar. É assim que funciona, está muito fácil. Hoje o divórcio, ele só é complicado, ele só demora se houver briga, se houver litígio. Então, quais são os requisitos para a realização do divórcio direto, já que o senhor estava explicando aí os tipos, né, as modalidades de divórcio? Sim. Até 2010, nós tínhamos 2 divórcios, era o divórcio direto e o divórcio por conversão. Antes tinha que ter 2 anos de separação de fato ou 1 ano de separação judicial. Hoje, nós não temos mais tempo mínimo. Hoje, tudo que você precisa fazer é, se o casal não tem filho menor ou filho incapaz, ou seja, filho criança, adolescente ou que tenha problema mental,
Tudo que esse casal tem que fazer, se não houver litígio, é ir no cartório mais próximo do tabelião, pedir uma escritura de divórcio, custa por volta de R$300, e depois ele vai no outro cartório e averba o divórcio. Estão divorciados. É somente isso que precisa. Agora, se houver filho incapaz, seja por ser criança, adolescente ou por ter problema mental, se por um acaso houver litígio quanto à regulamentação de visita, aí já não é mais no cartório. Aí temos que ir lá para o fórum e aí é o juiz que decide. E só lembrando aos nossos telespectadores que eles podem participar sim, é só mandar perguntas ligando para a nossa produção no 3216-5551 que o nosso convidado irá responder e esclarecer essas dúvidas. E a gente continua aqui a nossa conversa. É necessário a contratação de um advogado para resolver o divórcio? Boa pergunta. Esse divórcio rápido que eu falei em cartório, por lei, necessariamente tem que ter advogado por força de lei. Não dois, basta que seja um advogado para os dois. E em juízo, mesmo que haja ali promotor e juiz, a lei determina que tem um advogado. O que não significa que você precisa pagar para ter, porque a defensoria pública existe para isso. Mas tem que ter advogado. Para que serve o advogado? É a garantia de que nenhum dos dois cônjuges, quase ex-cônjuges, está enrolando o outro, tirando vantagem. Então é por isso que a lei determina que tenha, mesmo se for para fazer em cartório. E mesmo que o divórcio ele não seja consensual, ele seja litigioso, esteja tendo que ser resolvido no fórum, as custas, de quem fica? De quem é as custas? É de uma das partes. Sim. Bom, na verdade, quando nós temos o divórcio amigável, aquele divórcio litigioso, entra em acordo também nas custas. Alguém paga. Então, os emolumentos do cartório, alguém paga. Geralmente, racha, ou aquele que tomou a iniciativa é que paga as custas. Agora, se por um acaso for judicial, primeiro, geralmente pedem justiça gratuita. Ou seja, nenhum centavo é cobrado. Se houver custa e se houver discussão de culpa, nesse caso, o sucumbente, quem é o sucumbente? Aquele que perde, é aquele que não tem razão. Ele é condenado a pagar a custa judicial. E quando a gente chega num acordo, como é que fica o pagamento dos alimentos? De quem é o responsável? É o pai ou é a mãe ou é quem tem condições? Olha, Liliane, você agora tocou em algo, porque a maior briga não é tanto por causa do divórcio, é dos alimentos. Veja, hoje a lei é clara, quem tem que manter filho são os pais, independente de estar casados ou não. Então nós temos dois alimentos que o divorciando pode pagar. É o alimento para o filho do casal e o alimento para o ex-cônjuge. Ex-cônjuge, detalhe, se o ex-cônjuge não foi culpado no divórcio, ele tem direito a manter o padrão de vida que tinha durante o casamento. Então é um alimento já bem alto. E agora, se por um acaso ele foi culpado no divórcio, nesse caso ele recebe alimentos ainda assim, mas só para a sua sobrevivência. E perde direito também ao uso do nome do outro, exceto se essa perda de nome trouxer muito prejuízo para ele. Agora, os alimentos são dois. Em caso de culpa, só para sobreviver. E se não houver culpa, manter o padrão de vida que tinha antes. A gente já tem perguntas aqui de telespectadores, mas elas só serão respondidas depois do intervalo. Por enquanto, o tempo é nublado aqui na capital, mas deve mudar. Confira a previsão de Cipam para as próximas horas em toda a região. Quinta-feira será nublada e com chuva em boa parte da região. Confira as temperaturas. Em Macapá e em Manaus, mínima de 24 graus, máxima de 28 em Rio Branco e de 35 graus em Boa Vista. Hoje, às 2h30 da tarde, no auditório do Centro Educacional La Salle, o comando da 12ª Região Militar realiza a aula inaugural do curso da Escola de Instrução Militar. Manaus foi a primeira capital da região norte a implantar o modelo em 2011. O curso proporciona a prestação do serviço militar aos estudantes do curso médio, voluntários e jovens autorizados pelos pais ou responsáveis, de maneira que possam cumprir sua obrigação constitucional sem abdicar da dedicação aos estudos. Os alunos receberão o certificado de revista após 5 meses de formação militar básica. E ainda nesta edição tem mais entrevistas sobre divórcio. E se você tem dúvidas, mande as suas perguntas para o nosso convidado. É só ligar para o 3216-5551 que ainda dá tempo dele responder. E no próximo bloco, médico que atuava como cirurgião plástico presta depoimento e parentes dos pacientes lesionados fazem protesto. Espero que seja feita a justiça.
que a justiça cobre o preço pelo erro que ele cometeu. Não só com a minha mãe, como com as outras vítimas. Hora de acertar os relógios. Agora aqui na capital, 12h25. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e a Amazônia TV. As obras do Mercado Municipal Adolfo Lisboa foram retomadas hoje. O prefeito Arthur Neto visitou a obra e confirmou a entrega para o dia 24 de outubro. A comitiva chegou logo no início da manhã desta quinta-feira para acompanhar de perto a retomada das obras do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Muito trabalho ainda por fazer: calçamento, pintura, obras de infraestrutura. Isso aqui é uma réplica do Leal de Paris. Este aqui é um dos mais bonitos mercados do mundo. E para mim deve ser uma visita obrigatória dos turistas que vierem nos procurar para ver a Copa. Um investimento de 11 milhões de reais que vai servir para alavancar a economia da cidade, mas também para resgatar um pouco da história de Manaus. Os comerciantes aqui do entorno do mercado Adolfo Lisboa esperam pela entrega dessas obras há anos, mas parece que vai ter um fim. Já tem data, dia 24 de outubro. O permissionário que trabalhou mais de 3 décadas no mercado não vê a hora desse dia chegar. Depois do fechamento, há 7 anos, seu Vanderlei viu as vendas despencarem. A esperança agora é de dias melhores. Muitos de nós estamos trabalhando até com a ajuda dos parentes, porque a venda caiu mais de 60%. Estamos confiando na palavra do seu prefeito. Estamos confiando com toda a fé que ele vai nos entregar no mercado, no aniversário de Manaus, e vai dar esse presente para a cidade. Voltamos com mais informações sobre os policiais acusados de tráfico de drogas com Rutiene Bindar. Então, Liliane, essas são as imagens dos policiais. Eles chegaram aqui no 27º Distrito Policial, que fica no bairro Mutirão, no Novo Aleixo, por volta de 9 horas da manhã, e foi aqui que eles foram presos, porque já havia um mandado de prisão preventiva. Sobre este assunto, eu converso agora com o comandante da Polícia Militar, Almir Davi. Comandante, queria que o senhor explicasse primeiro como é que vai ser esse posicionamento a partir de agora em relação a esses policiais. Os policiais militares foram presos, preventivamente, através de mandado judicial. Nós estamos levando para o batalhão de guarda, nosso presídio militar, onde eles vão responder aí perante a justiça durante esse tempo a questão penal. E em seguida, hoje mesmo, estão abrindo o procedimento administrativo, uma sindicância disciplinar e um conselho de disciplina, para em até 90 dias ter a certeza da participação dos mesmos nesse evento e em seguida fazer a sanção disciplinar do mesmo, que varia de punições brandas até a exclusão. Se for comprovado, com certeza será excluída bem da disciplina esses policiais militares. Comandante, queria que a gente falasse um pouco de quem são esses policiais. Eles estavam na ativa, atuavam onde, quanto tempo de serviço? A média deles é de 10 anos, Temos policiais, inclusive, com 2 com 20 anos de polícia militar. Foi detectado as informações, as fontes vieram dos próprios policiais militares aqui da unidade, junto com o comandante da unidade, que fez um trabalho em equipe com a inteligência do 27º DIP, juntamente com a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, que culminou com a prisão desses policiais que davam apoio ao tráfico de droga a princípio, Eles utilizavam informações, passavam informações aos traficantes, então estão sendo flagranteados, estão sendo presos por associação ao tráfico e corrupção passiva. Como é que está a realidade na Polícia Militar para combater isso em relação ao ano passado e esse ano também em relação a números? A Polícia Militar tem combatido bastante essa questão, porque é um programa vitorioso da Polícia Militar, que é o programa no bairro, e nós jamais vamos permitir qualquer tipo de atividade ilícita dentro da corporação, tanto na parte disciplinar quanto na parte de algum tipo de infração penal. Então nós temos combatido bastante. No ano passado foram mais de 40 policiais militares envolvidos, excluídos, não só envolvidos com criminalidade, mas também em razão de transação disciplinar, e a ordem realmente é cortar a própria carne, fazendo com que nós tenhamos policiais militares comprometidos na segurança da sociedade. Comandante, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde. Só lembrando que eles foram presos por volta de 9 horas da manhã, já foram ouvidos e daqui eles seguem para o bairro Monte das Oliveiras, onde vão ficar à disposição da polícia lá no Batalhão de Guardas. Liliane.
Obrigada, Rutiene, pelas informações. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ser integrante de uma quadrilha especializada em matar rivais na disputa pelo tráfico de drogas aqui em Manaus. Foi nessa madrugada desta quinta-feira. O suspeito foi encontrado em um condomínio na rua Belo Horizonte, no Adrianópolis. A idade e o nome do rapaz não foram reveladas, pois o caso está sob sigilo judicial. Ele prestou depoimento hoje pela manhã na Delegacia de Homicídios e Sequestros e vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Um mototaxista foi preso por tráfico de drogas ontem à noite no bairro Santa Etelvina. Hoje pela manhã ele foi apresentado na polícia. Mamed Martins Abdiel Mussa, de 32 anos, já vinha sendo investigado há mais de um mês por policiais do 26º Distrito, que fica no bairro Santa Etelvina. Já havia um mandado de prisão expedido para ele. Ele foi preso quando trabalhava na rua como mototaxista e encaminhado à delegacia. Na casa de Mohamed foi encontrada Oxi. Após ser ouvido, Mohamed será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora sim você vai ver a reportagem sobre o médico acusado de causar lesões corporais graves em mulheres que passaram por cirurgias plásticas aqui em Manaus. Ele chegou a ter a prisão preventiva decretada e estava foragido. Ontem, o médico conseguiu um salvo-conduto na justiça para depor sem ser preso. Ele foi ouvido ontem pela polícia e deixou o local sob protestos das vítimas. As vítimas e seus familiares foram para a frente desta delegacia na zona sul de Manaus protestar. O médico Carlos Jorge Cury Mancilha foi denunciado por 15 pacientes que teriam passado por cirurgias mal sucedidas. Até a morte de uma paciente está sendo atribuída ao médico. Andréa Bernardino afirma que ficou com o corpo deformado após uma cirurgia para colocar prótese de silicone. Eu coloquei uma prótese de silicone para me sentir bem, para sair, sabe? Hoje eu não saio, eu não coloco um biquíni. Ele mutilou meu seio. Eu só quero que ele devolver a moral, a minha assim, vai ser difícil, entendeu? Mas ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. É emprego que eu perdi, relacionamento, são 3 anos já. 3 anos da minha vida que eu perdi. Este outro paciente afirma que a mãe dele morreu após complicações de uma cirurgia feita pelo médico. Espero que seja feita a justiça. Que a justiça cobre o preço pelo erro que ele cometeu. Não só com a minha mãe, como com as outras vítimas. O delegado Mariolino Brito chegou a solicitar a prisão preventiva do médico. O juiz da 8ª Vara Criminal concedeu o pedido. Mas Jorge Cury conseguiu também na justiça um documento chamado salvo-conduto. Prestou depoimento e saiu andando da delegacia. Só não escapou do protesto das vítimas do lado de fora. Inquéritos sobre pacientes que alegam que ele fez cirurgias sem sucesso, cirurgias plásticas. Aí eu pedi a preventiva, eu representei pela prisão preventiva, foi decretada, mas o juiz autorizou que ele viesse responder hoje aos processos. Ele está sendo ouvido aí. Das 15 denúncias, o médico Jorge Cury foi indiciado em 6 por lesão corporal gravíssima e pode ser indiciado nas outras 9, dependendo de uma documentação que ainda falta chegar das outras vítimas que vem do IML. A seguir, a gente continua a falar sobre divórcio, então ligue para a nossa produção e mande as suas dúvidas. Veja também os preparativos para a gravação do CD e DVD do Boi Caprichoso. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. E a gente volta a falar sobre divórcio com o advogado Marco Evangelista e como a gente falou no último bloco, temos várias perguntas aqui e vamos começar com elas.
É possível dar entrada no divórcio com o ex-marido morando em outro estado? É possível, é plenamente possível. Se estamos falando desse divórcio feito em cartório, os cartórios aceitam procuração desde que feito em cartório, procuração pública. Agora, estamos falando em divórcio judicial, é possível dar entrada, mas no dia da audiência, ou você tem que ir lá ou ele tem que vir aqui, porque a audiência de divórcio tem que ser feita personalíssima, nem procurador pode ir. E o pai que se recusa a pagar a escola do filho, porque ele se mudou para outro estado, o que a mãe pode fazer? Nesse caso aí, nós vamos ter que fazer uma execução de alimentos. Como é que a gente faz quando o devedor está em outro estado? Se faz uma carta precatória e esse devedor, ele é compelido até 90 dias de prisão para pagar o atrasado e, independente disso, se a questão é patrimônio, porque está com a dívida atrasada, é penhorado o patrimônio dele, vendido em leilão e o dinheiro é entregue para pagamento da pensão. Temos um caso aqui de uma telespectadora que ela diz que se separou há 4 anos e o ex-marido nunca pagou a pensão, inclusive ele chegou a ser preso, mas mesmo assim ele se recusa. O que ela pode fazer? Boa pergunta. O direito de requerer pensão, ele não prescreve, ele dura ad eterno. E veja, quando o devedor não quer pagar a pensão, o devedor não tem querer. Quem tem querer é a justiça. Então é tirado o patrimônio dele, é vendido imóvel que tiver penhorado dinheiro em banco e assim se tira o patrimônio à força. Quer dizer, a pensão não é o pagamento, ele é preso para que pague. E se não quiser pagar, tira o patrimônio, vende e paga. E o que fazer quando ocorre uma separação e um deles não quer assinar o divórcio? E aí? E quando um deles não quer assinar o divórcio, aprendamos uma coisa. Não tem essa no Brasil de eu dou o divórcio. Hoje quem dá o divórcio é o juiz. Então não existe eu não lhe dou o divórcio. Se eu não quiser assinar o divórcio, não tem problema. O promotor dizendo sim, o juiz dizendo sim, o divórcio sai e pronto. Não tem essa. Não precisa do outro. Uma outra telespectadora está perguntando com um caso de traição comprovada, a pessoa perde os bens? Quando tem traição comprovada, qual é o direito do inocente? O direito do inocente é, primeiro, tentar impedir que o outro use o nome de casado, tentar, porque mesmo o culpado tem direito a usar o nome, se precisar dele para sobrevivência ou para identificação, e o maior direito do inocente é pagar a pensão alimentícia se o outro precisar, mas só para a sobrevivência, de meio a um salário mínimo. Agora, o que cabe é em castigo? Hoje, somente indenização, perdas e danos, dinheiro. Não existe mais crime de adultério no Brasil. Não dá mais cadeia. E tem tempo para entrar com esse pedido? Sim, 3 anos. 3 anos a contar do dano, do adultério, não é da separação. É da comprovação do adultério. Temos uma pergunta aqui bem interessante. Uma telespectadora, ela morava no mesmo terreno do sogro, enquanto estava casada. Quando houve a separação, o sogro está pedindo para ela sair da casa. E aí, como é que fica a situação dela? Pois é, nesse caso não é tão simples, porque nós temos aí uma situação de moradia conjunta. Pode ser retomada a casa? Pode. Tem direito a ficar na casa à força? Não, mas ela tem direito a pedir uma indenização, que nesse caso aí pode ser a substituição da pensão alimentícia dela nessa indenização para que ela adquira um outro local para a moradia. E quando o pai ou a mãe não podem pagar a pensão, no caso do divórcio, a quem requerer? Olha, de alguma forma esse pai e essa mãe sobrevivem, de alguma forma, ninguém vive de luz. Mas nesse caso nós temos um benefício previdenciário chamado assistência social, não é previdência, é assistência social, onde qualquer brasileiro que tenha menos de 1/3 do salário mínimo, algo parecido, que não tem absolutamente renda nenhuma, mesmo sem contribuição, o Estado vai lá e mantém. E a questão da herança, a partilha dos bens a partir do divórcio? A partir do divórcio, como é que fica? Olha, a herança hoje no Brasil, ela vai para descendente, ascendente, colateral até o 3º grau, irmão, tio e sobrinho e cônjuge. Qual é o cônjuge que não recebe herança? Se já estava separado de fato há mais de 2 anos, quando a pessoa morreu, e se ele foi culpado por essa separação. Ele não recebe nada mesmo estando casado com o morto. Agora, na herança, ex-cônjuge não recebe herança. O que o ex-cônjuge recebe? Metade do patrimônio que construiu, se é que não foi feita a partilha. Mas herança para ex-cônjuge no Brasil não tem, só para cônjuge atual. E quando a união é estável e quando há separação, são os mesmos direitos? Quando nós temos uma união estável, o novo Código Civil tentou regular. Fez muito mal, mas pelo menos fez. Como é que funciona na união estável? Na união estável, vige a comunhão parcial de bens, ou seja, o convivente ou o companheiro, ele tem direito àquilo que comprovadamente, é a parte difícil, comprovar que ele ajudou a outra pessoa a construir. Nesta metade aí, ele tem direito à metade desse patrimônio.
Tá certo, a gente tem muitas perguntas, mas a gente vai voltar ainda com esse assunto numa outra Sempre oportunidade e gostaria de agradecer a sua participação. De nada, boa tarde. Muito obrigada. Começa hoje no Jornal do Amazonas uma série de 5 capítulos que vai contar a história dos 46 anos da Zona Franca de Manaus. Uma saga marcada de luta e discussões em torno desse modelo econômico. A história da Zona Franca pode ser contada a partir das primeiras tentativas de atrair incentivos para desenvolver a economia da Amazônia, passando por Marquês de Pombal, Tavares Bastos e pelo deputado Francisco Pereira da Silva, autor da Lei de Criação da Zona Franca em 1957. Só que só foi 10 anos depois, no governo do presidente Castelo Branco, que a Zona Franca conseguiu implementar a política de incentivos necessária para desenvolver. Em especial o comércio, que impulsionou os lucros do empresariado, que apostava nas mais diversas novidades eletrônicas. Das ruas do centro, a Zona Franca ganhou um parque industrial. Os polos industriais reforçaram a economia. Surgiam novas oportunidades de emprego e de especialização da mão de obra. Ainda hoje se discute os rumos que a Zona Franca deve tomar e o que fazer para não perder espaço para outros blocos econômicos mundiais. E a Zona Franca de Manaus é o tema de uma série especial que será exibida no Jornal do Amazonas a partir de hoje. Vamos mostrar os desafios de criação da Zona Franca, a história, os personagens que acompanharam os primeiros passos desse modelo econômico e as propostas para o futuro da Zona Franca. Nesta quinta, no Jornal do Amazonas, a série Zona Franca, Integração e Desenvolvimento. Em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso segue com os trabalhos de confecção de figurinos e montagem de palcos para a festa de gravação do CD e DVD O Centenário de uma Paixão. Vem festejar o centenário de uma paixão, vem comemorar. A agremiação folclórica deu início à Semana Azul, com as equipes nos ateliês e no Curral Zeca Chibelão, trabalhando em ritmo cadenciado. De um presente de amor, promessa cumprida. No ateliê são produzidas as roupas da vaqueirada, marujada, itens individuais e bailarinos do corpo de dança do boi. De acordo com Macoy Cardoso, diretor de figurino, a ordem é superar o espetáculo do ano passado. Por isso, tudo é checado minuciosamente, item por item. E dessa forma que a diretoria, o Conselho de Arte e os artistas veem que a gente tem que sempre se planejar em cima do que a gente já fez. E a gente, com certeza, esse ano vai mostrar de novo que a gente consegue. Cultura, folclore e tradição. No Curral Zeca Chibelão, a sensibilidade não é diferente. Apesar do esforço ser a céu aberto, os trabalhos estão na etapa final de ferragens. E se Deus quiser, vai ser um dos melhores palcos de todos os anos, né? Com grandes novidades, que aqui a gente não vai poder abrir alguns detalhes, né? Graças a Deus o projeto está bem avançado. Algumas curiosidades da festa estão sendo confeccionadas bem à vista de todos, mas engana-se quem acha que pode descobrir fácil. No momento não pode falar nada ainda. Tudo segredo agora. Só no dia mesmo. Tem jeito não. As surpresas serão descobertas somente para quem assistir o grande espetáculo. Nós ficamos por aqui, mas na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Eu quero agradecer a sua audiência e te espero amanhã, meio-dia. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até amanhã.